Bom dia, irmãos. Todo mundo me conhece, né? Eu sou o Vilmar, toda a corrente nos caminhos de Jesus. E a Jaque convidou para que essa semana a gente vai fazer a semana dos protocolos da casa. Então, nessa semana, a minha contribuição para essa semana vai ser sobre tato magnético. Bom, eu fiz um curso de tato magnético com o Jacob Mello, então eu separei alguns tópicos que eu acho interessante para que o pessoal tenha conhecimento e a gente vai seguir nessa sequência que eu já determinei, né, para que no final a gente vai ter alguns exercícios que é para a gente conseguir fazer com que uma sensibilidade maior do tato magnético. Então, primeiro, o que é o tato magnético? Então, o tato magnético nada mais é que uma investigação que a gente pode fazer no corpo e no espírito da outra pessoa, né? No perispírito. Então, a gente pode sentir várias coisas. A gente pode sentir os chakras, a gente pode sentir órgãos, a gente pode sentir os nadis, né? Que são as correntes de energia que fluem pelo corpo, tá? Trazendo aqui um pouco do Jacob Mello, né? Então, o que ele fala sobre o tato magnético? Trata-se da possibilidade de se fazer uma espécie de diagnóstico psicotático do paciente pela sensibilidade psíquica das mãos, o método mais comum, ou mesmo da empatia fluídica, onde o magnetizador sente em seu corpo as mesmas sensações e doenças que cometem o paciente. Em ambos os casos, a dependência da experiência e da sensibilidade do magnetizador, as informações obtidas são de uma precisão impressionante. Então, a gente, dependendo da sensibilidade, né, alguns são mais sensíveis, então podem sentir só com as mãos, com as pontas das mãos, né? Dependendo, eu sinto o giro, né, uma coceira como se fosse o giro do chakra. Tem gente que sente nas pontas das mãos. Às vezes eu sinto alguma coisa no corpo também. Então, um órgão que está um pouco mais doendo. E dependendo da situação do paciente, eu consigo sentir também o órgão, se o órgão está mais rígido, se está menos rígido. Então, a energia que está ali também. Então, tudo depende da sensibilidade do magnetizador, tá? E a gente fazendo uma relação com o Kardec, no Livro dos Espíritos. O que ele fala sobre isso? Na verdade, ele não fala diretamente sobre tato magnético, né? O tato magnético foi uma expressão que o Jacob Mello, em algumas aí das suas andanças, ele verificou com acho que um outro livro, um russo, se eu não me engano, essa expressão. Mas no kardecismo, na codificação do Kardec, está como se fosse dupla vista. Então, ele fala que é o fenômeno da dupla vista. É a faculdade graças à qual quem a possui vê, ouve e sente além dos limites dos sentimentos humanos. Percebe o que existe até onde se estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária e como por uma espécie de miragem. Então, o que a gente pode tirar dessa parte do Livro dos Espíritos? É que ele é uma faculdade que traz a gente como se fosse uma vidência. Alguns também podem ver algumas coisas, né? Então não dá para descartar nada. Então são tudo sensações que a gente sente e que traz aí alguma característica ou alguma coisa do que a outra pessoa está sentindo fisicamente ou psiquiátrico. Então, como a gente faz para desenvolver isso aí? Então, uma das grandes recomendações que são feitas é concentração. Então, não adianta a gente chegar e... Às vezes até acontece com a gente, né, de chegar diretamente para o passe e sem conseguir pacificar antes. Mas a gente até consegue sentir alguma coisa, talvez não no primeiro passe, mas ao longo do trabalho. Mas o interessante é a gente parar um tempo antes, daí varia de cada pessoa. Então, até tem alguns vídeos que falam, né, que é interessante no início o pessoal parar 10 minutos, depois com o tempo vai aprimorando a técnica e consegue até máximo uns 2 minutos ali já pacificar e já começar a sentir
todo o tato, né? Outra coisa também é por que que ajuda o pacificar? É porque ajuda ao não pensar. O não pensar, tu manter tua mente limpa dos problemas, faz com que tu sinta outras coisas além do que tu sente normalmente. E então isso aí já vem com a outra dica, que é observação. Seria uma concentração ou observação em tudo que está sentindo, que está pensando, né? Porque pode sentir fisicamente nas mãos, nos órgãos próprios, ou então vir na mente alguma coisa para fazer. Então é tão importante esse não pensar por causa disso, para a gente ficar aberto a essa experiência, né? E outra coisa é curiosidade. Eu vi um vídeo de uma moça, Ionara Rocha, e ela fala muito que ela dá curso de tato magnético lá nos Estados Unidos. Então, que várias pessoas durante o curso começam a sentir, mas depois com o tempo elas começam a parar de sentir. E o que que acontece? Qual é a explicação dela nisso? Que durante o curso a pessoa está muito aberta às experiências. Então ela já para, já se observa e tem curiosidade de sentir alguma coisa. Então ela coloca lá a mão sobre o cardíaco da pessoa e quer sentir o coração. Ela tem aquela curiosidade de sentir. Ou ela coloca no laríngeo e ela quer sentir a vibração do chakra. Então, depois, quando o tempo vai passando, isso vai se tornando tão corriqueiro que ela vai deixando de lado e só faz aquele scanner rápido, scanner rápido, scanner rápido e já começa a perder a sensação. Então, na verdade, o que a pessoa tem que manter? A curiosidade. Eu quero sentir alguma coisa. O que essa pessoa pode ter? Qual é o desequilíbrio dela? O chakra dela. Eu consigo sentir o quente e o frio? Eu consigo sentir mais do que só a vibração? Eu consigo sentir também a quantidade de energia que está ali? O órgão, eu consigo sentir o órgão? Essa pessoa, ela tem alguma coisa, alguma doença que a gente consiga ver antes? Então, passar ali, concentrar, mente vazia, né? Relaxada, concentrar e observar tudo que está acontecendo e ter a curiosidade também de ver a coisa acontecer, tá? O seu Tupinambá, que é o guia que nos acompanha aí, que a gente trabalha junto, ele sempre fala, né, que uma das grandes recomendações dele foi relaxamento. Relaxar a mente, várias vezes. Então, para ver qual é a importância disso aí, né? Características de quem tem. O pessoal pode dizer assim, não, mas eu não tenho tato magnético, eu não consigo sentir nada. Ou então fica às vezes com medo de tentar iniciar ou tentar fazer algum tipo de passe, porque não tem a confluência magnética, ou então não tem tato magnético, e achar que pode de repente botar muita energia em algum lugar ou tirar de outra, então ficar com medo. Mas assim, todos nós temos algum tipo. Então, algumas características aqui que o Jacob citou, eu achei bem interessante porque provavelmente o pessoal vai se enquadrar nisso aí. Então, quem tem potencial de desenvolver o tato magnético, sabe coisas sem saber a causa ou a origem, ou nem sabe se sabe, mas sabe. Então, constrange-se em ambientes confusos, muita gente, ideias heterogêneas. Então chega no ambiente assim e acaba se sentindo mal, porque está recebendo muita energia ou está lendo muita energia das outras pessoas, né? Sente algo no ar e pensa que é seu, mesmo sabendo que é de outra pessoa. Então chega num ambiente, fica angustiado, não sabe o que é. Então já é característica também. Impacta e segue sob o impacto de cenas fortes. Às vezes na televisão tá ligada, a gente sabe que a televisão traz muita coisa ruim, filmes ruins. Então, e já fica ali sensibilizado e chora, né? Fica bem sensibilizado com aquilo. Sabe quando o outro está sendo honesto ou não. Sente na pele o que o outro sente, então tem uma empatia. Sente o gástrico desorganizar-se por forças ou energias exteriores. Sofre de frequentes perdas fluídicas associadas, então entra em fadiga fluídica.